em que vamos receber os ensinamentos do nosso Evangelho, Evangelho de Jesus. Vamos pedindo a todos os amigos da espiritualidade que neste momento nos acompanhem, nos intua, nos dê todas as condições para que a gente receba dentro do nosso coração essa mensagem dessa manhã de sábado. Que em nome de Deus, em nome do Cristo e da caridade, abrimos esses trabalhos com muito amor, com muito carinho, recebendo a nossa irmã, nossa Pro, Débora. A palavra está contigo. Obrigada, meu amor. Eu disse ontem que vocês iam ter surpresa. Já estou sem voz de tanto que falei. A palestra de hoje seria da Alice, mas como ela disse que na outra vez ela chorou muito e dessa vez ela já está chorando, eu disse para ela que ela é o nosso açucareiro, mas ela já foi promovida a adoçante porque ela está muito líquida. Mas é isso, gente. O tema de hoje é virtudes, que está lá no capítulo 17, né? Sede perfeitos. E nós sabemos que somos todos virtuosos, né? Mas é meio relativa as nossas virtudes ainda, porque a gente está em processo evolutivo. Então, estamos aprendendo a lidar, né? Construindo as nossas virtudes. Acredito que cada um de nós, a gente carrega, né, uma mochilinha de qualidades e uma mochilinha de defeitos. Que bom se a gente pudesse, né, carregar só qualidades, mas estamos num mundo de provas e expiações. E isso já nos taxa, né, como pessoas em construção, espíritos ainda, né, numa infância moral. E por isso a virtude, ela é ainda rasa em nós. Nenhum de nós talvez seja completamente virtuoso nesse quesito ou naquele. A gente tem sementes, né, de todas as virtudes em nós. A principal delas é o amor. E o amor existe em nós, né? A gente ama profundamente com a força do nosso ser, né? Com tudo aquilo que a gente já viveu, que a gente construiu, que a gente trouxe de entendimento sobre o amor. Então todos nós temos essa virtude. Acontece que o amor, ele é uma virtude perfeita, né? Profunda, a virtude que Jesus nos trouxe, e ela ainda não está pronta em nós. Então a gente ama o nosso ambiente, ama as pessoas com quem a gente convive, a gente ama o nosso bichinho de estimação, mas o nosso amor ainda não está pronto a ponto, né, da gente amar o que é estranho a nós. E isso é uma construção. Chico Xavier nos diz que a maior virtude de um homem é reconhecer seus próprios erros. E daí eu acho, né, muito lindo isso, e penso que essa virtude a gente pode buscar, né? Faz parte da nossa existência aqui procurar nos enxergar, né, de fato como a gente é. O Janguinha, que faz palestra aqui de vez em quando, um palestrante aí de alta categoria, ele diz sempre que a gente tem que tirar as máscaras, né? Que a gente não pode andar envernizado, né? Como se tudo em nós fosse bonito. Que a gente precisa, né, nos ver sem máscaras.
e nos admitir, né? Nos aceitar desta forma. E para isso é preciso que a gente olhe nesse espelho, porque nós encontramos os defeitos nos outros. Dizem que a gente anda em fila e que a mochila dos defeitos a gente carrega nas costas e que a mochila das qualidades a gente carrega na frente. É por isso que todo mundo enxerga os nossos defeitos, né? Porque eles estão aqui, o outro que está vindo e está enxergando nossos defeitos. E é muito difícil que as pessoas enxerguem as nossas qualidades, porque a gente está indo com elas na frente. Então, que a gente possa, né, ser esse espelho. O outro que está indo na nossa frente, é tão fácil, né, a gente ver que ele erra, que ele tropeça, que ele é egoísta, que ele é orgulhoso. E por que é tão difícil a gente enxergar em nós? O Evangelho também nos diz, né, que a gente vê o cisco no olho do nosso irmão e não vê a trave no nosso. Então, isso é sobre virtudes, né? É sobre trabalhar em nós a humildade, o reconhecimento de que se nós estamos neste plano de provas e expiações, é porque não tem ninguém aqui melhor que o outro. A gente está tudo na mesma escola. E se hoje eu já entendo melhor o ciúme, por exemplo, né, não significa que eu esteja numa escala melhor que o meu irmão que ainda é ciumento. Porque eu não tenho esse defeito, mas tenho outro que às vezes é mais grave que aquele, né? Nós gostamos muito de apontar o dedo para as pessoas. E há pouco tempo eu falei nos vícios. Quando a gente vê, né, isso escancarado em alguém, a gente acha assim que aquela pessoa está condenada, né? Vai sofrer no umbral muito tempo. É capaz de nós chegar lá no plano espiritual e ver aquele numa situação melhor que a nossa. De repente no umbral, mas já em cima do morrinho, e nós lá no atoleiro. Então, não é sobre isso, né? Trabalhar as virtudes é trabalhar em nós o reconhecimento das nossas dificuldades, das nossas falhas e procurar reajustar isso. Quando o pai falou sobre as máscaras, eu sempre gosto de pensar, né, que como a gente costuma minimizar os erros ou as falhas, ou até dar desculpa para eles, né? Então, é muito importante que a gente entenda que não existe ciúme que apimenta a relação, que é um toque no amor. Ciúme não é bom, ciúme é sempre ruim. Ciúme é contra, né, os princípios divinos. A pessoa que sente ciúme precisa compreender que isso não é bom para ela. Precisa trabalhar isso, né? Precisa procurar essa autoconfiança em si mesmo. Outra coisa, nós gostamos de disfarçar o egoísmo, porque eu não sou egoísta, eu sou seguro, eu sou precavido, né? Eu estou preocupada com amanhã, eu não posso me desfazer de tudo que eu tenho. Eu vou dar essa meinha que está furada, porque essa que está boa eu posso usar no próximo inverno. Então, é um egoísmo que nós vamos disfarçando em nós. Trabalhar o egoísmo começa nas coisas materiais para depois ir para as espirituais e para as morais. Se nós não conseguimos dividir uma peça de roupa,
Como é que a gente vai dividir um espaço? Como é que a gente vai dividir o amor? Como é que a gente vai dividir a tolerância? Quando o preconceito toma conta dos ambientes, isso é egoísmo. É porque eu me acho melhor que o outro. É porque o outro, pelas escolhas dele, não pode estar no mesmo ambiente que eu. Então, a gente ainda é muito impregnado, né, destas coisas que sabemos errado, mas disfarçamos para nós mesmos. Outra coisa é o orgulho. Será que eu sinto orgulho do meu filho que se formou? Que eu sinto orgulho do trabalho que eu tenho? Orgulho não é do bem, gente. Orgulho não é bom. A gente é grato pelas coisas que conquista. Mas sentir orgulho, o orgulho é a chaga da humanidade. Orgulho e egoísmo, eles acabam, né, com a nossa estadia aqui no plano Terra. Quando a gente sente orgulho, disfarçando que é do bem, não é do bem. Orgulho é ruim. Orgulho corrói, aniquila, né? Não deixa a gente ver a trave no nosso olho. Esses dias lá em casa teve um debate, porque tem um personagem lá no Big Brother Brasil. Lá em casa o povo gosta de ver. E ele disse assim, num certo momento, ele colocou uma roupa para lavar e ele programou a máquina para 15 minutos, mas ele disse que programou para 1 hora. E aí deu os 15 minutos, acabou o processo. O outro veio, tirou a roupa e colocou a dele. E ele disse que não, que o processo era de 1 hora. Mas a máquina parou. Todo mundo dizia, mas a máquina parou. Mas eu não erro. Eu não erro. Tudo bem? Né? Então a máquina deve ter errado, se confundiu, coitada. Né? A gente às vezes vai fazer uma receita de bolo e aí o bolo não cresce. Aí a gente diz assim, o fermento devia estar vencido, ou a farinha não era de marca boa, né? Não foi eu que errei a receita, imagina. Eu faço tudo certo. Isso é orgulho, né? Quando a gente fala alguma coisa e se engana ou fala errado e alguém nos corrige, a gente invareta, né? A gente fica achando que o outro é mal educado, e pode até ser que seja, mas aceitar quando alguém aponta o dedo, né? Quando alguém diz assim, olha fulana, quem sabe, né, tu melhora, né, nesse quesito. Não é pra gente pôr aquela pessoa fora, é pra gente olhar, né, se revisitar e prestar atenção em nós, nas nossas atitudes, no nosso jeito. Eu sempre digo lá em casa, quando o povo começa a discutir, lá em casa tem um problema, ninguém sabe conversar, a gente grita. Não sei porquê, acho que é todo mundo surdo lá. Começa um falar, o outro fala mais alto e o outro mais, mas é só conversa, né? A Vitória, quando era pequena, vinha lá do quarto e dizia, por que vocês estão brigando? Aí eu e o Ayrton se olhavam, a gente só está conversando. Então é nesse nível, né? Quando vocês pensam que eu sou essa doçura, de vez em quando eu grito. E daí eu digo sempre, né, que quando a gente se percebe, a gente fala uns para os outros, não, vamos largar as armas, porque nós já estamos quase se matando. E o motivo é nenhum, né? É uma discussão sobre uma coisa que todo mundo quer ter razão, né? Eu estou certa daquilo que eu estou falando, o outro está certo daquilo que ele está falando, e a gente quer se convencer um ao outro. Isso é orgulho, né? É falta de humildade,
E a gente tem que olhar para a nossa família, para nós, para o nosso núcleo e perceber essas coisas para procurar corrigir, né? Entender quando o outro diz que está demais e revisitar isso para ver se realmente, né? Não com máscaras, justificando, né, aquilo, mas realmente olhar. Esse olhar, ele enobrece, ele engrandece, porque ele nos conserta. Quando a doutrina nos convida à reforma íntima, é nesse sentido, né? A reforma íntima é para que eu aplique o Evangelho, os ensinamentos de Jesus em mim, não é nos outros. Mas a gente gosta de aplicar nos outros, né? E eu demorei muito tempo para entender que a doutrina espírita, ela precisa me reformar, né? Eu preciso me reformar através da doutrina, mas não reformar ninguém. Não é essa a minha função. Eu não estou aqui estudando e lendo e compreendendo a doutrina para mudar aqueles que convivem comigo. É para mudar a mim mesmo. E isso é reforma íntima. Então, a gente quando aponta um dedo, tem 3 apontando para nós, né? E um lá para cima. E isso todo mundo fala quando vem aqui nessa tribuna, mas a gente presta atenção nisso? Será que a gente presta atenção? É difícil, né? Conversar com as pessoas, compreendendo o lugar de cada um. Então, que a gente leve no nosso coração estas virtudes em construção, mas com um olhar mais amoroso para nós mesmos, cada um para si, né? Se visitar, se olhar com mais generosidade, procurar fazer o bem sem olhar a quem. E quando a gente ouve essa frase do Evangelho, a gente fica imaginando o morador de rua, né? Aquela pessoa que está passando fome lá na África, as criancinhas dos indígenas lá, que eu me esqueci o nome da tribo. A gente fica imaginando estes, né? Sem olhar a quem, fazer o bem, né? Para quem a gente entende que está precisando. Mas fazer o bem sem olhar a quem precisa ser aplicado em nós e para aqueles com quem a gente convive, que são as principais ferramentas da nossa reforma. Então é para esses, né? E não sei se lá na casa de vocês tem gente egoísta, orgulhosa, invejosa, ciumenta, ou se Deus pegou todos e colocou lá na minha família só. Lá tem de tudo, inclusive em mim mesma. Então, o serviço é árduo, não é fácil, né? Eu acho que eu vou precisar de umas 30 voltas aqui, pelo menos, para aprender o que é virtude. Então, eu não tenho condição de ensinar ou de falar sobre, né? Mas a gente pode começar a procurar reconhecê-las, tá bom? Fiquem com Deus, já deu o meu horário. Obrigada, amo vocês. Vem bem. Então, meus irmãos, vamos nessa hora nos preparar para receber a bênção divina, para que possamos nessa hora, preparados que já estamos com tanta coisa boa, aqui o nosso coração se abre, desde o início desse trabalho do sábado, onde a gente recebe os abraços, os beijos. Aqui a casa de Deus é o lugar onde a gente está livre e liberto de tudo, de todas as amarras lá de fora da nossa vida. Então, nos entregamos neste momento a esse plano espiritual, onde que no momentinho do passe,
eles transmitem o amor de Deus. Neste momento, que os nossos corações recebam o pão da alma, a recuperação de todos os nossos faltou a palavra, a recuperação de todos as nossas deficiências físicas, morais, espirituais. Queremos ser bons, queremos ser homens livres, libertos de todas as amarras da crueldade, dos ódios. Aqui, Senhor, estamos para receber a Tua bênção através desse passo espiritual. Esses emissários do amor e da luz que sempre conosco estão. Momento maravilhoso das nossas vidas é esse sábado, esse momento que a gente tira para estar aqui, Senhor, junto com toda a equipe espiritual, encarnados e desencarnados. Sejamos luz, meus irmãos, sejamos energias boas, sejamos sempre esses construtores do nosso futuro, que em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, agradecidos que estamos por tanto amor, encerramos esse trabalho dessa manhã maravilhosa. Que assim é. Obrigada, meu amor.